microfone está vindo, irmãos. Abre aí no livro de Neemias, capítulo 3, amém? Aleluia. Neemias, capítulo 3. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. No mundo espiritual, o adversário das nossas almas já está confuso, porque ele tinha certeza que você não estaria neste lugar, mas para a vergonha dele, olha você, glória! aqui, louvado seja o nome do Senhor. Então no reino espiritual, no mundo espiritual, já tem demônio com a cara confundido. Louvado seja o nome Aleluia, do Senhor, porque Deus. você chegou até este lugar, amém, irmãos? Nós vamos hoje falar sobre a terceira porta, né? Esse estudo, o tema dessa campanha é aprendendo com as 12 portas de Jerusalém, né? E quando eu falo aprendendo, isso nos dá liberdade de trazer como ensino, não trazer só como pregação. E quando eu trouxe sobre a porta das ovelhas, eu vim desesperado porque eu tinha que trazer como pregação, né? Mas depois que eu li o tema da campanha, eu entendi. Eu falei, caramba, o povo tem que aprender com as 12 portas. Não que o povo não tenha aprendido com a primeira porta, né? Mas eu lutei para tentar colocar como pregação e não como ensinamento, né? Eu tenho certeza que o pessoal acabou assimilando em nome de Jesus. Tivemos a primeira porta, que foi a porta das ovelhas, a segunda porta, que foi ministrada, que foi a porta dos peixes, e agora estamos trazendo a porta velha. Amém, irmãos? É uma porta muito complexa, irmãos, e a minha cabeça entrou em parafusos, e por mais que eu já tivesse dado 2 vezes aula a respeito desse assunto, né, mas parece que Deus ele vai dando segundo a necessidade do momento, a necessidade do povo. Então eu tenho certeza que Deus ele vai falar de uma forma diferente comigo e contigo. Primeiro que a porta velha já é um contexto complexo para as nossas vidas, que é todo mundo e todo dia que a gente ouve falar da porta velha, né? Neemias capítulo 3, versículo 6. Nós vamos ler o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11 e o 12, né? Diz assim, vai parecer muito mais confuso do que é, amém? Diz assim: e a porta velha repararam na Joiada, filho de Pazéia, e Mesolão, filho de Mesodias. Estes a emadeiraram e levantaram suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o Gibeonita, e Jadom Meronotita, homens de Gibeão, e Mispa, que pertenciam ao domínio do governador daqui do rio. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Ararias, um dos ourives. E ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários, que eram perfumistas. E fortificaram a Jerusalém até o muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Gedaías, filho de Harumaf, e defronte de sua casa. E ao seu lado reparou Ratus, filho de Razabneias. A outra porção reparou Malquias, filho de Harim, e Rassub, filho de Baate Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Aleluia. Vamos dar um glória mais forte aí pra gente. Glória! Para não ficar oprimido pensando que você não vai querer ouvir o que a gente vai falar. Aleluia, Deus. Aleluia. Livro de Neemias 3, a partir do versículo 6, né? As portas de Jerusalém foram sendo edificadas e os muros de Jerusalém foram sendo edificados. Nós falamos a respeito da porta das ovelhas, que fala a respeito de Jesus Cristo, que é o início de tudo, porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o primeiro caminho, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então é por isso que era de extrema importância que Neemias restabelecesse primeiro a porta das ovelhas, porque Jesus é o cabeça, Jesus é o princípio, Jesus é a pedra de esquina. Louvado seja o nome do Senhor. Logo em seguida vem a porta dos peixes, louvado seja Deus, que é a porta do chamado. É a porta em que Cristo nos chama. E Cristo nos chama independente das nossas falhas, independente dos nossos erros. Ao primeiro instante Ele já nos chama e já delibera sobre as nossas vidas uma missão.
Foi o que aconteceu com Pedro e com os outros pescadores. Jesus não sentou com eles e instruiu eles, não. Jesus se apresentou diante deles, eles o aceitaram, louvado seja Deus. A partir daquele momento, Jesus faz um convite. E Jesus tem uma nova proposta para eles. E vai dizer para eles: olha, a partir de hoje, vem comigo e eu vos farei pescadores de homens, louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele não coloca eles num seminário teológico, não. Porque para falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, você não precisa saber muito. Você não precisa falar bonito, você não precisa ter eloquência, porque Jesus é simples. Então a proposta de Cristo era: vem comigo e no determinada tua jornada eu vou te fazer aprender a pescar homens, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, essa foi a segunda porta a ser estabelecida, louvado seja o nome do Senhor. Porque é a porta do chamado. Porque não tem como você aceitar a Cristo e rejeitar o chamado. Não tem como você aceitar ao Senhor e ficar apaisando, louvado seja Deus. Não tem como você aceitar o chamado de Cristo, passar pela porta das ovelhas, que é a primeira porta, e quando Ele te chama a uma responsabilidade, não tem como você se esquivar. É colado, aceitou a Cristo, a responsabilidade vem de brinde. E logo em seguida, na terceira porta, vai falar a respeito da porta velha. E a porta velha, irmãos, ela confundiu e confunde muito a minha mente, porque a primeira porta, que foi a porta das ovelhas, pastora Kelly, a Bíblia diz que ela não tinha trancas e não tinha ferrolhos, porque representava adoração, e a adoração não pode ser limitada, louvado seja Deus. A segunda porta, ela tinha trancas e ferrolhos, e tanto pessoas entravam como pessoas saíam. A porta dos peixes era a porta por onde passavam os pescadores para pescar, né? Então o povo saía de mãos vazias e voltava com as mãos cheias, louvado seja Deus. O povo saía sem a providência e voltava com a providência, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque passava pela porta dos peixes. Mas a porta velha, a Bíblia vai dizer que ela tem tranca, ela tem ferrolho, mas a porta velha tinha que permanecer fechada. Não passava ninguém para entrar e não passava ninguém para sair. Ninguém entrava e ninguém saía por aquela porta, porque aquela porta era simplesmente para uma lembrança. O povo tinha que olhar para aquela porta e lembrar de alguma coisa. O povo tinha que olhar para aquela porta e lembrar da sua origem. O povo tinha que olhar para aquela porta, ver ela fechada. É como se Deus dissesse: olha, eu não quero que esqueça, ela vai estar ali, ninguém vai passar, mas também não pode esquecer. Eu não quero que esqueça, ninguém vai entrar, ninguém vai sair, mas ela precisa estar ali, porque é tradição, e a tradição não pode ser descartada. Tradição precisa ser respeitada. Aleluia. E a porta velha representa, irmãos, em duas vertentes da nossa vida. A primeira vertente, ela representa a velha religião, a velha tradição, louvado seja o nome do Senhor. Os ensinamentos do começo, o ensinamento do começo de tudo, do início, do princípio, louvado seja Deus. E representa também a velha criatura, a nossa velha natureza, o velho homem, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, é de extrema importância, pastora Kelly, ela está ali. Mas, irmão Bruno, eu não gosto de lembrar do meu passado. Mas o fato de você lembrar do teu passado te mantém firme no presente. O fato de você não esquecer o que aconteceu, o que fizeram, o que te feriram. Se você tiver a porta das ovelhas, tiver a porta dos peixes estabelecida na tua vida, você consegue suportar a porta velha. Você consegue olhar para o passado, não sentir saudade do passado, respeitar o passado e entender que o passado te transformou em alguém no presente e pode mudar totalmente o teu futuro. Aleluia, Deus. Então a porta velha representa isso. Eu preciso olhar para o meu passado e não sentir mais dor. Eu preciso olhar para o meu passado e entender: eu tenho que superar. E eu só supero passando primeiro como ovelha, passando segundo, aceitando o meu chamado, passando pela porta dos peixes. Aí sim eu vou estar apto para olhar para a porta velha e não sentir dor. Meu Deus, é lindo. Olhar para a porta velha e não sentir tristeza. Olhar para a porta velha e sentir respeito. Aquela porta, se pudesse Deus dizer, ia falar: respeita a minha origem, respeita tudo que eu passei, respeita porque eu tenho tradição. Aleluia.
Para a gente ter uma noção, irmãos, a porta velha, ela pode ser chamada de porta de Jafá, mas esse é só contexto. Mas ela também era conhecida como a porta da velha Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor. Porque essa foi a primeira porta, pastora Kelly. É a porta mais antiga, né, das muralhas, é a porta mais antiga daquele reino. E desde Gênesis, irmã Carol, a Bíblia vai falar a respeito da cidade de Salém, né, que logo em seguida, mais para frente, se transformou na cidade de Jerusalém, né? Jerusalém foi um complemento, que era Salém, virou Jerusalém. E lá no livro de Gênesis já existia essa porta no reino de Salém. Ela foi a primeira porta a ser estabelecida, assim dizem os estudiosos. E aí, irmãos, entenda, uma porta que vem desde a época do patriarca Abraão, uma porta que passou por Jacó, uma porta que passou por Isaac, uma porta que resistiu ao tempo de Moisés, uma porta que resistiu à abertura do Mar Vermelho, uma porta que conseguiu suportar tudo isso, merece respeito. Verdade, aleluia. Era uma porta em que o povo olhava e falava, não, desde o Gênesis essa porta está aí. Não, desde os primórdios da humanidade essa porta é patriarcal. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, quem passava olhava e falava, ó, tem que bater continência, porque ela é porta velha, ela é antiga, mas precisa ser respeitada. Ela é velha, ela é antiga, mas a origem dela, ó, é lá de longe. Ela é uma tradição. Louvado seja. E o que é uma tradição, irmãos? É uma coisa que vai passando de tempo em tempo e não pode ser alterada. Tradição não pode ser alterada. E a igreja é firmada em tradição. Entenda, irmãos, não estou falando de costume, estou falando de tradição. E tradição precisa ser respeitada, porque Jesus veio respeitando tradição. Qual a tradição principal que Jesus veio respeitando? Ele veio respeitando a tradição da lei, louvado seja o nome do Senhor. Ele entendia a lei, ele compreendeu a lei. Eu sempre falo isso, eu vou falar de novo. Jesus, ele veio como uma ferramenta de Deus para mostrar como o povo tinha que respeitar a lei. Meu Deus, é verdade. Porque o povo entendia a tradição, compreendia a tradição, mas não do seu modo, ao seu bel prazer, e foram corrompendo algo que era puro, foram transformando algo que era puro em um jugo desigual, foram transformando algo que era para o bem em algo que era para o mal, e por muitas vezes a tradição acabou matando pessoas, a lei acabou destruindo pessoas. Por quê? Porque o povo usou essa tradição como uma ferramenta para acabar com o povo, para oprimir o pobre, para lançar sobre o povo uma espiritualidade que eles mesmos não tinham. Meu Deus! Para jogar sobre o povo a responsabilidade que primeiro era do altar. Meu Deus da glória! Então, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. É tradição, e tradição precisa ser respeitada. Amém, irmãos? Vira para o irmão da tela de cabelo assim, tradição tem que ser respeitada. Aleluia. Fala para ele assim, eu não preciso inventar nada, respeita a tradição. Irmãos, Deus não quer inovar, é bênção. Mas no que diz respeito à porta velha, não pode sofrer alteração. Inovar é muito bom. Nos dias de hoje, a gente é a geração mais privilegiada. A gente tem internet, a gente tem tudo, irmão. Tem Uber, tem mototáxi, tem tudo, irmãos, para fazer a obra. Glória a Deus. Mas os preceitos e a tradição precisa ser mantida. Santidade ainda convém à casa do Senhor. Glória! Nós não somos arcaicos, não. Nós temos a porta velha estabelecida e a gente sabe aonde é a nossa origem. E quem tem origem, respeita a origem. Aquela porta velha demonstrava para aquele povo, olha, quando não saber de onde você vem, olha para a porta velha e você vai perceber de onde é a sua origem. Eita glória! E Cristo, ele vem tentando enxertar sobre as nossas vidas, e os apóstolos também, que a gente precisa se manter na tradição. Irmão Bruno, você está falando da gente andar todo tampado os pés, a cabeça? Não, isso é costume. Irmão Bruno, eu tenho que ficar com a minha sobrancelha igual uma taturana? Não, isso é costume. Irmão Bruno, eu tenho que ficar estranho, esquisito? Não, isso é costume. Cada um nasce estranho, esquisito do jeito que quer. Agora, a tradição precisa ser respeitada. Costumes, né, sagrados, né,
da palavra de Deus precisam ser respeitados. Amém, irmãos? Abra a tua Bíblia comigo no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Os irmãos que tiverem dificuldade, irmãos, depois é só acessar a live, que aí vocês vão ver lá todas as referências. E eu vou tirar uma foto de todas as referências que tem aqui, vou colocar lá na página do Kemuel, em nome de Jesus, amém? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Como é aprendendo com as portas de Jerusalém, então hoje eu já vou me dar essa liberdade em nome de Jesus, amém? Tá ali as irmãs Coragem, a Simone Simária, nossa irmã Yolanda e nossa irmã Aline. Deus é fiel, né? E ainda vieram com uma porta forte, né, terra? Para lembrar do passado e não sentir mais dor no passado. Pegou pesado hoje, né? Deus é lindo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, diz assim: então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra e seja por epístola nossa. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma carta do apóstolo Paulo dizendo: olha, vocês precisam estar firme na tradição. Ou seja, não pode alterar o que é tradição, não pode mudar o que é tradição. Hino da harpa é tradição nos dias de hoje, não pode ser alterado. Louvor e adoração é bênção, irmãos, mas hino da harpa, no nosso caso, é tradição. E o que é tradição não expulsa a alma da igreja, irmãos. O que é tradição atrai almas para a igreja. As pessoas têm que aprender a conviver com a inovação e com a tradição. E nós precisamos alcançar um equilíbrio. E a Porta Velha vem propondo exatamente isso: equilíbrio entre a tradição e vencer a velha criatura que se prende também à tradição. A tradição, ela não é para você ficar fixado nela, não. É para você guardar. Louvado seja o nome do Senhor. Sendo que no livro de Romanos, capítulo 12, abra aí Romanos 12, irmãos. Versículo 2. Só para você entender que a proposta de Jesus é equilíbrio, né? E eu sempre vou, Romanos 12, versículo 2. Bem? Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Quando o apóstolo Paulo está dizendo isso, ele está dizendo: não vos conformeis. Não é só para você ficar inconformado. Ele está dizendo: ei, não se adaptem. Não é para você se adaptar às coisas desse mundo. A igreja não pode sofrer adaptações. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo gospel tem tentado impor isso sobre a minha vida e sobre a tua vida. Eu tenho que adaptar para o povo vir para cá. Não, eu não preciso adaptar ninguém à Babilônia. Não, Daniel não sofreu adaptação. Daniel foi lá e ele foi fiel à tradição dentro da Babilônia. Aleluia! Aleluia! Tentaram mudar o nome dele, mas a essência dele não foi transformada. Tentaram mudar ele por fora, mas por dentro ele ainda era Daniel. Aleluia! Tentaram colocar o nome babilônico, mas ele estava preso. E ele entendia a tradição. E a tradição dizia: você não pode se contaminar com aquilo que é impuro. Aleluia. E quando eu tenho a Porta Velha na minha vida, eu não me contamino, porque eu lembro da tradição. Meu Deus, aleluia! Eu não tenho que viver 24 horas focado na tradição, porque senão a gente fica arcaico, a gente fica estranho, a gente fica chato e a gente fica com um pensamento bitolado na presença do Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo ele vem com essa proposta. Pode deixar perto, tem que... Não, mas me dá, fica mais perto. Ainda tá cheio de álcool, meu Deus, caiu todo coronavírus, suavírus, gordura-vírus, caiu tudo por terra. Por isso o apóstolo Paulo, irmãos, ele vem trazendo esse equilíbrio. A proposta de Cristo, pastora Kelly, é essa: o meu povo precisa aprender a conviver com a renovação e com a tradição. O meu povo precisa se adaptar, né, a este mundo, né, sem perder a tradição da Porta Velha, sem perder a tradição da antiga religião. Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou falando, irmãos? Então, abre a tua Bíblia, irmãos, no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 42. Aleluia! Agora já são os discípulos apóstolos, mais precisamente falando a respeito da história de Pedro. Diz assim:
Vamos ler o 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, ouvindo uma palavra da tradição, louvado seja o nome do Senhor. E perseveraram na doutrina ou na tradição dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Isso tudo é tradição, comunhão, oração e partir do pão é tradição da igreja. Aleluia. Comunhão é tradição. E se eu tenho tradição, eu tenho comunhão. E se eu tenho comunhão, consigo conviver com o meu irmão. Aleluia. Se eu tenho a porta velha estabelecida na minha vida, eita Jesus da glória, eu vou conseguir olhar para a cara daquela pessoa que eu não vou com a cara e conseguir adorar sem problema nenhum. Eu vou conseguir fazer alguém que para mim é intragável, eu vou conseguir, eita Jesus da glória, suportar aquilo. Por quê? Porque eu tenho tradição. E qual é a primeira? Alguma das tradições? Comunhão, partir do pão. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. É conflitante, mas é a realidade. Amém, irmãos? Abra a tua Bíblia comigo no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Forte! Deixa Deus! Gálatas 1, 8. Amém, irmãos? Essa é uma passagem que fala muito ao meu coração. E isso aqui, irmãos, é para a gente defender a porta velha nas nossas vidas. Mas ainda que nós mesmos, ele está falando dos apóstolos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Sabe o que o apóstolo está dizendo? Se alguém quiser pegar essa porta velha, destruir e botar uma porta nova que abre sozinha, que tem vidro fumê, que é isso, que é aquilo, seja anátema. Meu Deus. Tem que conservar essa porta velha. Aleluia. É velha, mas faz parte do fundamento da igreja. É velha, mas a gente precisa dela. É velha porque toda vez que a gente olha, a gente lembra aonde a gente saiu e o que Deus fez. Tanto que toda a pregação dos apóstolos consistia em quê? Em vir desde Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Toda a pregação deles consistia nisso. Falar da tradição, falar do princípio, falar do começo, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui no livro de Gálatas ele está dizendo: ei, ainda que nós, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo das Candongas, qualquer um, pastora Kelly, irmão Bruno, qualquer um, irmãos, que queira anunciar um outro evangelho, fazer a adaptação dessa porta, tirar essa porta antiga que está cheia de cupim, jogar ela fora e colocar uma porta nova, foge. Aleluia. Sai fora, é maldito. É por isso que tem algumas religiões que falam a respeito de um novo evangelho. E um novo evangelho não pode existir, irmãos. Aleluia. Porque o evangelho é esse aqui. É o único. E o apóstolo já estava dizendo a respeito dessas religiões que viriam, que dizem que um anjo apareceu, que fulano apareceu, que Mariazinha apareceu. Irmãos, se apareceu é demônio. Está tentando tirar a porta velha da tua vida e agregar uma porta nova. Mas porta nova, irmãos, assim como a porta das ovelhas não sofreu alteração, a porta velha também não pode ser alterada. A porta das ovelhas era pequenininha, estreita e baixinha, porque quem era altivo tinha que se abaixar, quem estava muito cheinho tinha que apertar para passar. É assim, irmãos? Quem era arrogante tinha que descer a cabeça para passar por aquela porta, porque só passava quem era ovelha. A porta velha também não sofreu alteração. Ela é velha, ela é antiga, mas Deus tem ciúme dessa porta. Ela é velha, ela é antiga, mas Deus olha e fala: é desde o Gênesis, é desde o começo, é desde o princípio, é tradição da minha casa. Amém, igreja? Aleluia. Abra o livro de Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Tá, porque a gente se empolga. Sabe que eu me empolgo, né, irmãos? Jeremias capítulo... Irmãos, eu tenho tanta referência aqui. Sangue de Jesus tem poder, me ajuda. Jeremias 6,16, irmãos. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Olha que coisa linda, pastora Kelly. Ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Meu Deus. Jesus. Ah, Jesus!
Jeremias recebe uma mensagem do céu. E ele vai dizer: assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas. Naquela época, irmão, não tinha estrada, não tinha calçada, não tinha nada disso, irmãos. O povo andava por caminhos, e de tanto o povo pisar, formava um caminho, igual o monte. Quando a gente vai para o monte, a gente não sabe qual é o caminho, irmãos. Que é de tanto pisar naquele mato, chega um momento que não aparece mais mato, porque o mato não aguenta. E aí se forma um caminho, uma vereda. Sendo que nessa altura aqui, irmãos, Deus estava dizendo para aquele povo que seria levado cativo, né? O povo estava no cativeiro babilônico, passando por tudo que tinha passado. E agora as veredas, porque, irmãos, é igual um monte aqui do Tingui, irmãos. Se passar 2 meses, ninguém foi, irmãos. Quando vai ver, o mato já tomou conta e você vai procurando. Cadê o caminho? Cadê o caminho? Cadê o caminho? Não é assim, irmãos? Não é assim? Você fica desesperado. Tem dias que eu vou subindo, tem tanto mato que eu falo: meu Deus, acho que eu errei o caminho, não é aqui não. E fica naquela dúvida. E Jesus está... E qual era a proposta do povo? Já que a gente não acha o caminho antigo, vamos formar um atalho. Meu Deus, Já que eu não estou achando o caminho, a trilha, porque pelo fato de eu não caminhar por esse caminho, o mato entrou, a terra estragou o caminho. O que é que a gente faz? Corre para o lado do mais fácil. Meu Deus. Vamos procurar um atalho. Mas Jesus está dizendo assim: olha, eu estou mandando vocês fazer uma coisa. Ponham de volta no caminho. Voltem para o caminho. Eu não estou mandando você procurar atalho. Eu não estou mandando você fazer do teu jeito. Mas, irmãos, voltar para o caminho requer trabalho. Meu Deus! Porque tem que ficar procurando, tentar lembrar. Jesus está dizendo: ei, põe a mão na consciência e procura o caminho antigo. Meu Deus, aleluia! Oh, glória! Põe a mão na consciência e procura o teu rastro. Meu Deus! Põe a mão na consciência e... Irmãos, isso aqui é lindo. Ponde-vos nos caminhos e perguntai pelas veredas antigas. Jesus está dizendo para aquele povo: ei, quando você estiver, não está enxergando o caminho, pergunta pelas veredas antigas. Pergunta como tu era no começo. Pergunta por onde você passava, por onde você caminhava. Jesus está dizendo: ei, vocês viviam andando pelo mesmo caminho, e eu estou com saudade de vocês desse caminho. Glória! Jesus está dizendo: ei, eu não quero meu servo andando por ali, não. Eu quero no mesmo caminho. Glória! Quando Adão comete o pecado, a Bíblia diz que Deus, todas as manhãs, Aline, ele tinha um horário marcado e Jesus sempre vinha pelo mesmo caminho. Adão sempre vinha pelo mesmo caminho, pastora Kelly. E eles se encontravam num ponto do caminho. E agora, louvado seja Deus, Yolanda, Adão peca. E quando Adão peca, Deus, que já está acostumado com aquele caminho, ele vai indo, ele sabe que Adão pecou. Mas ele está dizendo: não, quem sabe o caminho volta para o caminho. Jesus! Meu Deus! Fala, Deus! Adão pecou, mas Deus não muda o seu caminho por causa de Adão. Deus não muda a doutrina por causa de Adão. Deus não muda o costume, eita, Jesus está me ajudando, a tradição por causa de Adão. Meu Deus! Deus está dizendo: peraí, ele pecou, mas vou mostrar para ele que eu não mudo por causa dele. Ele que muda por Meu causa de qualquer Deus! coisa. Eu não altero o meu estado de espírito por causa do espírito dele, não. Jesus Eu da continuo glória. mesmo. Agora eu quero saber se na hora marcada ele vai ficar comigo. Jesus! Eu vou estar lá esperando ele. É por isso que Deus está dizendo para esse povo: ei, se vocês voltarem para o mesmo caminho, o mesmo Deus que se apresentou no começo se apresentará de novo, porque eu não tenho. Eu ainda sou o caminho, verdade. Jesus da glória! Aleluia! Meu Deus! Perguntai pelas veredas antigas. Meu Deus! Maravilha! Mas pegar as veredas antigas, Yolanda, é pegar uma enxada e caçar o caminho. É tacar fogo até achar o caminho. É procurar onde está o caminho. Não, eu acho que era por aqui. Parece que o cenário mudou, mas o caminho ainda é o mesmo. E qual é o caminho, igreja? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A proposta de Deus para aquele povo:
ponde-vos de volta no caminho. Cutuque esse irmão que está do teu lado, como se você já soubesse de toda a vida dele, e fala para ele: se coloca no caminho. Se coloca no caminho. Se coloca no Então, vamos falar caminho. de novo: se coloca no caminho. Se coloca no caminho. Fala, fala assim: ó, Jesus está com saudade de você no caminho. Jesus está com saudade de você no caminho. Amém, igreja? Aleluia. Vamos voltar aqui com esse clima de ternura. E é incrível, irmãos, que olha aqui. Andai por ele, olha isso, pastora. E achareis descanso para a vossa alma. Então Deus está dizendo que quem anda por atalho não tem, eita, Jesus, descanso na alma. Quem anda por atalho vive atribulado. Quem anda por atalho se garantindo no seu próprio eu, na sua própria garantia, louvado seja o nome do Senhor, não tem Deus junto no caminho. Em qualquer caminho que não seja Jesus, tem caminho, é atalho. E Jesus está dizendo: se ponha de volta no caminho. Meu Deus. Aleluia. Amém, igreja? Eu acho lindo, irmão, porque a palavra não tem como contestar. E aí vai dizer assim, ó: acharei descanso para... Não. Qual é o bom caminho e andai por ele, e acharei descanso para a vossa alma. Aí Jesus vai dizer assim, ó: mas eles dizem, não andaremos. Meu Deus. Jesus está dizendo: se coloca no caminho. Aí eles olham para Jesus assim com cara de brisa e diz: não sou obrigado. Minha mãe deixa eu andar por onde eu quero. Sou dona do meu destino. Eu que me mando. Tô na unção da Isa, dona de mim. Ai, que gracinha. Pega, Jesus. Jesus estava dizendo: olha, se vocês não se colocar no caminho, já tem um rei da Babilônia preparado para a tua vida. Vai te levar castigo e lá na frente tu vai sentir saudade do caminho. Meu Deus. Aleluia. Hashtag fica a dica. Vamos voltar aqui, irmãos. Vem, me ajuda, Jesus. Aleluia. Provérbios 22, versículo 28, irmãos. Vamos lá, irmão, para a gente aprender com essa porta aqui e que Jesus me dê graça no tempo. Amém, irmãos? Acho que eu não falei nem metade do que tem aqui. Meu Deus. Vamos lá, irmãos. Provérbios 22, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Cadê Jesus? É isso. Provérbios 22. 28, irmão. Desculpa, peraí que eu estou bonito. 28. Eu deixei marcado. Provérbios 22, 28. 22, 28. Olha que coisa linda, pastor Kelly. Como é necessário, Aline, a porta velha na nossa vida. Salomão, irmão, Jeremias já falou, Salomão já falou, Pedro já falou, Paulo já falou, Jesus já falou, Deus já falou. E o irmão Bruno está tentando falar. E agora Salomão, o homem mais sábio de toda a terra, está falando para a minha vida e para a tua vida. Se você não recebeu, o problema é seu. Não remova os limites antigos que fizeram teus pais. Meu Deus. Em outras palavras, não remova os marcos antigos. Eita Jesus. Salomão está dizendo: ei, não pode remover o que Deus colocou. Não pode alterar o que foi Ele que estabeleceu. Não pode mudar, louvar. Por isso que ele diz que se alguém alterar um tio ou uma vírgula, ai de quem fizer isso. Sabe o que é alterar os marcos antigos, irmãos? Nesse caso aqui, eram os limites das terras. E naquela época não tinha muro que nem hoje. Naquela época não tinha essas divisões que a gente tem normal. E quando alguém queria delimitar território, eles faziam... Na roça normalmente é assim, né? Bota aquelas estacas e vai delimitando o trajeto. E o que Salomão está dizendo: ei, não altere o limite antigo. Porque o dono do território vai perceber que você mexeu. Meu Deus. Não altera limite antigo, porque quem é dono desse território sabe quantos metros ele tem de expansão, louvado seja Deus. O que Salomão estava dizendo: ei, não tenta avançar nem diminuir. Não, deixa do jeito que Deus mandou. Deixa do jeitinho que ele falou. O que é tradição não pode ser alterado. O que é limite antigo tem que ser estabelecido. Aleluia. Amém, igreja? Amém. E é por isso que a porta velha é linda nas nossas vidas. Ela vem como um confronto. Louvado seja o nome do Senhor. E a proposta é que a gente tenha equilíbrio de conviver com a porta velha,
Não ficar bitolado por conta da porta velha. Não ficar com o pensamento firmado apenas na porta velha. E é por isso que a gente leu Romanos 12. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não é pela renovação da palavra, não, irmãos. É pela renovação do vosso entendimento. A palavra não muda. Em vez que a gente falar todo dia, poxa, uma nova revelação. É uma nova revelação para a gente. A revelação continua a mesma. O nosso entendimento que é renovado. Aleluia. A palavra não sofre alteração nenhuma. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Tem dia que a gente fala, caramba, hoje eu li, Deus me deu um negócio, Deus te deu. Mas a palavra continua a mesma. Você que está sendo transformado pela renovação do vosso entendimento. Deus está dizendo, ei, não é transformação da porta, não. Você que fica transformado por intermédio da porta. Aleluia. Não é você que muda a porta muda você. Meu Deus. Jesus. Não é, eita, Jesus, você que muda a palavra, não. É ela que tem que fazer mudança na tua vida. Jesus. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Jesus me ajuda. Abre aí 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, irmãos. Hoje eu vim cheio de cola, Deus é fiel. Olha aqui, ó, marquei tudo, Deus é fiel. É pra gente ganhar tempo. 5,17 diz assim, ó. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmão Bruno, mas aí você complica o meu raciocínio, porque você está dizendo que eu tenho que manter a porta velha, e aqui Deus está dizendo que as coisas velhas já se passaram, mas Deus está dizendo a respeito da sua velha criatura. A tradição é a mesma, e se você mantém a tradição, tudo que é velho vai ser passado, mas o que é tradição vai permanecer. É por isso que ele diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanece. Aleluia. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso descer a sepultura, mas Deus vai levantar outro e vai pregar a mesma palavra. Aleluia, Deus. Toda essa geração um dia vai desaparecer. Você tem noção, irmãos, que daqui a um tempo a gente não vai mais estar aqui, irmãos? Nós vamos morrer, virar pó, virar cinza, o bicho vai comer. Amém, irmãos? Mas a palavra vai continuar. Amém, igreja? Então aceita que dói menos, louvado seja o nome do Senhor. Mantenha o que é tradição. Amém, aleluia. Irmãos? Tomara que a gente seja arrebatado para a gente não experimentar a morte. Né, irmãos? Mas a gente já tem que ficar prevenido, porque a gente conhece a tradição. E a tradição é que todo ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Amém, irmãos? Vamos lá, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Aleluia. Coisa linda, Jeová. Quarta-feira. Aleluia, me ajuda, Deus, que eu estou passando mal com esse mistério aqui. Bora pra gente ganhar tempo, que eu não falei nem o que eu quero falar ainda. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Diz assim, olha que coisa linda. Então vamos ler o 12. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo está dizendo, ei, eu estou lutando para alcançar o estado de varão perfeito. Eu ainda não alcancei. E talvez eu tenha sido preso para que alcance isso. Mas uma coisa eu faço, e é o quê? Eu avanço. Ah, como é que alguém avança estando preso? Aqui, no joelho. Aleluia. Ele está dizendo, avanço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Nesse contexto, é a nossa velha criatura. Situações que ficaram para trás, situações que não podem alterar o nosso futuro, louvado seja o nome do Senhor. É uma briga constante, irmãos, da tradição e a velha criatura. Porque se você se prender totalmente à tradição, você também acaba se tornando uma velha criatura. Constante foi o que aconteceu com os fariseus. Eles tinham tudo para ser transformados pela renovação do entendimento.
porque eles eram apegados à porta velha por completo, mas eles não tinham compreensão que a porta era velha, a tradição era antiga, mas o pensamento tem que ser renovado. Aleluias! A tradição é velha, a tradição é antiga, ela tem que estar ali, você tem que lembrar que ela existe sim, mas o pensamento tem que ser transformado. Nós precisamos galgar essa transformação. Aleluia, dia Jesus. após dia. Amanhã você precisa ser melhor do que hoje. Aleluia, Depois de amanhã Deus. você precisa ser melhor que amanhã. Semana que vem você precisa ser melhor do que você foi nessa semana. Aleluia! A cada dia nós estamos em transformação constante. E a cada dia um novo aprendizado. Cada dia uma coisa nova. Mas o que ficou para trás, no caso a religião, a tradição, tem que ficar ali. Você não pode esquecer, não pode apagar, não pode anular. Amém, irmãos? Amém. Vamos voltar aqui, irmãos. Hebreus capítulo 5. Hebreus 5, irmãos. E aí mantém Hebreus, irmão, que a gente vai falar uns 500 quilos de Hebreus aqui. Hebreus 5. E isso para mim é muito confuso, porque, irmãos, eu sou daquele que gosta de pregar no Antigo Testamento. E as portas de Jerusalém, ela acaba com a minha vida, porque ela está no Antigo Testamento, mas ela quer falar como novo. Irmãos? Hebreus 5, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Deus já está dizendo assim. Não, vamos ler o versículo 10. Chamado por Deus, isso aqui está falando de Jesus, por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Alguém aqui já ouviu falar de Melquisedeque? Bem, glória a Deus. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos se torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos. Segura aqui, irmãos. Ele está dizendo assim, ó. Jesus foi chamado por Deus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso aqui é um outro fundamento que daqui a pouco a gente vai tentar falar sobre isso aqui. E aí ele vai dizer, olha, da qual muito temos que dizer, estamos tentando dizer para vocês. E aí ele vai dizer assim, ó, e é de difícil interpretação, porquanto vocês se fizeram negligentes. Ele está dizendo, olha, vocês tinham tudo para pegar tudo, vocês tinham tudo para entender tudo, para aprender tudo, mas vocês se fizeram negligentes com relação à minha palavra. E aí se cumpre Oséias 4:6, que diz que o povo é destruído porque falta conhecimento. Meu Deus. E aí ele vai dizer assim, ó, porque devendo vocês já serem mestres pelo tempo de casa que vocês têm. Vira para o irmão que está ao teu lado e fala assim, tu já é crente há um tempão. Tu já é crente há um Vai, tempão. irmão, fala olha para a cara dele e fala, tu já é crente há Já é um crente há um tempão. tempão. Crente tempão. Ela fala para ele, essa vergonha no crédito ou no débito? Pelo amor de Deus, irmãos. O que o apóstolo está dizendo, você já era para ser mestre. E vocês estão querendo ser ensinados. Você já era para estar ensinando, dando faculdade. Velho de guerra. Meu Deus. 70 anos de evangelho. Meu Deus, Deus. Vamos continuar porque aqui. Meu Deus. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos. Quais sejam os primeiros rudimentos e princípios. Eu tenho que ensinar para vocês qual é o primeiro princípio. Eu tenho que ensinar para vocês qual é a primeira origem. A gente ainda tem que ensinar para vocês o beabá do evangelho. É isso que o apóstolo está dizendo. É por isso que ele manda voltar pro caminho. Primeiro ele vem com algo complexo, que vai ser a ordem de Melquisedeque. Isso aqui não dá nem para eu falar isso aqui hoje, irmão. Porque se a gente falar sobre a ordem de Melquisedeque, sangue de Jesus tem poder, irmão. É um mistério que, olha, irmãos, eu nunca imaginei que eu fosse estudar a respeito disso, mas Deus é fiel na porta velha. Aí ele diz assim, ó, das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Jesus está dizendo, vocês estão igual neném, Meu Deus. precisando de leitinho, quando na realidade você já tem estrutura para comer um mocotó. Meu Deus. Jesus está dizendo, ei, não é tempo mais de mucilão, toma vergonha na tua cara.
Não é tempo mais de papinha, de mingauzinho esfriando na tua boca. Eita! Aleluia! Não é o irmão Bruno, irmãos, é a palavra de Deus, é a porta velha. Se você veio hoje, o problema é seu. Oxe, Jesus. Glória a Deus, Tem que irmãos. dar a rabada pro povo. Ele está dizendo, olha, pelo tempo, vocês já era para estar, ó, avançados. Amém, irmãos? Sabe o que Jesus está dizendo, ó? No quesito aprender, vocês estão reprovados toda a série. Passou o primeiro ano, o segundo voltou e volta. Tão repetentes na presença. Meu Deus. E é por isso que as situações sempre continuam as mesmas. Muda. Isso pega até para mim, irmãos. Porque tem problema que eu vivo passando e eu não entendo por quê. É porque eu estou repetindo na prova, quesito entendimento. Se você continua passando pela mesma prova, é porque você continua a mesma pessoa. Se você continua passando pelas mesmas situações, é porque você ainda não foi transformado pela renovação do teu entendimento. Porque quando eu entendo, eu cresço. Aleluia. E eu vou passar por um outro tipo de prova. Porque uma prova para quem é neném, outra prova para quem, ó, é adulto, estrutura. Amém, irmãos? Me ajuda, Jesus. Aí diz assim, ó, continua. Porque não para não, gente, vai voltar a bater nele, né? Olha aqui. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Que gracinha. Vira pro irmão da tela, pergunta pra ele se você é menininho. Você é menininho. Se for uma menina, fala, você é menininha. Você é menininha. Que gracinha, quer a chupeta, mamadeira, uma fraldinha descartável. Só salva o filho da nossa irmã Monique, porque o restante, irmãos, tudo velho de guerra. Amém, igreja? Me ajuda. Aí diz assim, ó. Não está experimentado na palavra da justiça. Sabe o que Deus está dizendo? Eu já era para ter feito justiça na tua vida, Yolanda. Eu já era para ter feito justiça na tua vida, Vaso. Eu já era para ter feito justiça na vida do meu povo. Eu já era para ter me levantado como Deus da vingança, Deus da justiça. Mas enquanto eles forem meninos, eu não faço também. Meu Deus, aleluia. Quer fazer pirraça, eu também fecho a mão. Deus. Quer fazer pirraça, eu fecho o céu. Quer fazer pirraça, eu não deixo. Eita, Jesus, a vida amorosa pra eu seguir. Quer fazer pirraça, eu travo tudo. Meu Deus, aleluia. Quer fazer pirraça, neném? Problema seu. Vamos lá. Aí, diz assim, ó. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, porta velha, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. Olha que coisa linda, irmãos. Quando eu tenho conhecimento do costume, da tradição, da porta velha, dos rudimentos, da palavra de Deus, irmãos, eita Jesus, eu consigo adquirir a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você deixar de ser menino, você vai saber quem te engana e quem não te engana. Meu Deus. Quando você deixar de ser menino, ninguém te passa a perna, fala, lançando palavra de maldição de qualquer maneira. Mas por que a gente se oprime e fica oprimido, deprimido, reprimido? Porque a gente é menino e menino bate o pé e faz pirraça. Hebreus 6, versículo 1, irmãos, aí já vem o equilíbrio, amém, irmãos? Isso. Continuando no mesmo livro de Hebreus, agora no capítulo 6, porque o apóstolo aqui arrebentou nisso aqui, irmão, o sangue de Jesus tem poder. Diz assim, ó, irmão, já acabou a hora, que isso? Foi, me ajuda, ó. Pelo que deixando os rudimentos, os princípios, a origem, o início da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Engraçado que ele não fala no presente, não, ele fala no futuro. Ele fala como uma continuação, uma constância. Prossigamos. Vamos continuar até alcançar a perfeição. Ou seja, ninguém é perfeito. Amém, irmãos? E não vamos alcançar a perfeição no dia chamado hoje. Talvez no dia chamado mais lá para frente, porque a gente vai estar procurando a perfeição e temos que prosseguir, não é parar. Porque quando eu paro, além de ser imperfeito, eu estou prostrado. Diz assim, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo está dizendo, ei, nós precisamos prosseguir até a perfeição. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, é constante. Até porque Jesus disse que é pelo novo e vivo caminho. Se Jesus é
caminho, verdade e vida, irmãos. O meu caminho não pode estar morto. E não posso ficar me valendo em obras mortas, obras passadas, coisa do passado. Sabe quando você fica assim, caramba, eu era vaso. Eu era do manto dos revasse e canta. Não, caramba, quando eu me converti no começo, ninguém me parava, né, Aline? Olha, eu andava no meio da rua entregando os mistérios. E Deus olhando e falando, para de ficar lembrando do passado. Deus! Além de menino, quer ser museu, quer ficar lembrando de glória do passado, acorda pra vida, desperta, que a única coisa que o teu passado tem que ficar é lá atrás. Você não precisa esquecer dele. Mas sabe o que eu acho lindo, irmãos? A proposta de Deus é, você vai lembrar do passado e não vai doer como você lembrar. Você vai estar curado olhando para a porta velha. Coisa linda, irmãos. E sabe por que você alcança essa cura? Porque você já passou pela porta das ovelhas. Você já aceitou o teu chamado na porta dos peixes. E agora você já tem um pouquinho de estrutura para suportar a porta velha. E se você não suportar a porta velha, você não suporta a próxima porta. Se você não estabelecer essa porta na tua vida, irmãos, a próxima você não aguenta. Verdade. A próxima porta, irmãos. A porta do vale. Porque, irmão, se você não tiver fundamentado na doutrina, na palavra, nos rudimentos, nos princípios, você não suporta o vale. E é por isso que tem muita gente morrendo no vale, chorando no vale, entrando em depressão no vale, se suicidando no vale, murmurando no vale, blasfemando no vale. Por quem não sai do vale? Porque não passou nem pela porta velha. Se bobear, não passou nem pela porta das ovelhas. Piorou, não chegou nem a aceitar o chamado na porta dos peixes. Meu Deus. E uma coisa é certa, irmãos, por tudo você vai ter que passar. Agora, se você for estabelecendo uma porta após a outra, glória a Deus, aleluia, na tua vida. Quando chegar no vale, porque, irmãos, o vale não é só prova, não. Porque a Bíblia diz que todo vale será exaltado. Então, semana que vem ainda tem um refrigério. Mas você precisa entender essa porta hoje. Amém, irmãos? Aleluia. Coisa linda de porta, me ajuda, Aleluia, Deus. Deus. Vamos lá, perguntas batendo, pastor. Não, vamos lá. 1 João, capítulo 2, versículo 24. Isso, 1 João, amém? Não é o livro de João, não. 1 João antes do Apocalipse. Capítulo 2, versículo 24, para a gente finalizar em nome de Jesus daqui a pouco. Não vai dar para eu falar sobre Melquisedeque, irmãos. Poxa, pastor, esse mistério de Melquisedeque, sangue do Cordeiro. Mas aí a gente vai entender por que Melquisedeque é importante, amém? Muito importante. 2, versículo 24 diz assim, ó. Peraí. 1 João. Capítulo 2, versículo 24. Cadê? Aqui. Portanto, o que desde o princípio ouviste, ou seja, o que desde o começo dos primórdios da humanidade você ouviu, permaneça em vós. E se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai que foi Cristo. Portanto, que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Você só consegue se manter no Filho e no Pai se você conseguir guardar o que você ouviu desde o princípio. É por isso que o salmista falou, né? Guardei a tua palavra na tábua do meu coração, para quê? Para eu não pecar contra ti. Ele também vai dizer, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é o quê? A tua palavra. Eu só consigo me manter no Pai e no Filho e consequentemente obter o Espírito Santo se eu conseguir, manter a porta velha estabelecida na minha vida. Amém, irmão? Amém, aleluia. Vamos continuar aqui. Mateus capítulo 13, versículo 52. Já estamos acabando, amém, irmãos? Só faltam 14 páginas. É Mateus. Deixa eu ver se é Mateus ou é Marcos, irmãos. Tem um problema de misturar Mateus com Marcos. Eu acho que é Marcos. Espera aí. Eu escrevo uma coisa e penso outra. Deixa eu ver aqui. Abre Mateus 13, 52, que eu vou abrir Marcos 13. É Mateus mesmo. Isso. Deu. Jesus 52. Achei. Diz assim, ó. Isso aqui é forte demais, pastora Kelly. E ele disse-lhes, Jesus, amém, irmãos? Por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Olha que coisa forte, irmãos. Ele está dizendo que todo aquele, um escriba, alguém que estava acostumado a escrever, alguém que estava acostumado a falar das coisas de Deus, todo escriba,
quando ele é instruído acerca do reino dos céus, quando ele entende, né, a tradição do evangelho, ele consegue, é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas boas, coisas novas e coisas velhas. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, é antigo. Aqui ele está botando bem claro, Antigo Testamento e Novo Testamento. E ele está dizendo um pai de família que consegue tirar do seu tesouro, está dentro do tesouro do pai, coisas novas e coisas velhas. Deixa de ser tesouro por ser velho. O que vale mais, uma barra de ouro velha ou uma barra de ouro nova? A mesma coisa, irmãos, é ouro. E todo ouro vale a mesma coisa. O que Deus estava dizendo, olha, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, toda a palavra, ela é apta, louvado seja o nome do Senhor. Não pode alterar, não pode mudar, não pode sofrer variação. É tesouro, e é tesouro de quem? Do Pai. Aleluia. É tesouro dele. E desse tesouro ele tira coisas novas e coisas velhas. Ou seja, tanto ele pode fazer coisa nova na tua vida, como ele pode também fazer, por intermédio das coisas velhas, coisas novas na tua vida. Amém, irmãos? E é por isso que a porta velha ela tem que ser estabelecida nas nossas vidas, amém? Para a gente se encaminhar para o final, irmãos. Abra aí no livro de Hebreus, capítulo 7. Jesus, eu nem queria falar isso. Tem que falar rapidinho para a gente dar só uma pincelada, para você não ficar assim. E aí, irmãos, um dever de casa para a tua vida, procurar a respeito da história de Melquisedeque, amém? Que aí você vai entender mais ainda, porque Melquisedeque, ele era um rei, que a primeira referência dele na Bíblia vai ser no livro de Gênesis, capítulo 14, né? Que vai falar no momento da época de Abrão ainda, em que Abrão ainda era Abrão, não era nem Abraão. E aí, Abrão ele vai para uma batalha contra 5 reis. E aí a Bíblia diz que ele vence essa batalha e quando ele volta com os despojos, ele vai encontrar com Melquisedeque, que era rei de Salém, que era a cidade que tinha a porta velha, a primeira porta. Essa porta foi feita na época de Melquisedeque. E a Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, capítulo 14, que ele era sacerdote. E aí complica, Adriana, porque os sacerdotes só aparecem lá na frente, na tribo de Levi, né, na época do povo de Arão. E aí isso deixou minha cabeça em parafusos. Porque como é que pode falar que ele era um sacerdote se a grade sacerdotal ainda nem existia? E aí no Salmo 110, irmãos, versículo 4, verso 4, abre aí rapidinho, deixa aberto Hebreus, segura aí, abre Salmo 110, versículo 4, que vai falar uma verdade terrível. E aí que eu consegui me ater a isso, que eu nunca tinha prestado atenção nisso, irmão. Se eu falar que eu prestei, eu vou estar mentindo, amém, irmãos? E a gente não pode ser hipócrita, que por intermédio desse estudo que Deus bradou. Verso 4 diz assim, ó: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está falando do Messias, ele está falando de Jesus. E no livro de Hebreus vai dizer que Jesus era da ordem sacerdotal de Melquisedeque. E isso complica, irmãos, porque os sacerdotes nasceram na época de Levi. E aí o que acontece? Vamos ler Hebreus. Hebreus. Vamos lá, irmãos. E é incrível, irmãos, porque isso confronta. A gente já vai acabar, vamos acabar nesse verso aqui. Hebreus 7. Isso confronta, pastora Kelly, sabe por quê? Porque se eu apago a porta velha, eu tenho que riscar Melquisedeque da história. Aqui em Hebreus, Jesus já havia nascido, já tinha morrido, a igreja já estava sendo estabelecida, já tinha igreja lá no meio dos hebreus. E se eu apago a porta velha da minha vida, Melquisedeque tem que desaparecer. Então não tem como. Você entende, irmãos, que a gente não tem que ficar focado na tradição, nas coisas velhas. Não! Mas também não pode apagar. Não pode esquecer e não pode deixar de conhecer, porque quando eu conheço, eu cresço. Quando eu não conheço, eu pereço. Grava isso, irmãos. Você que gosta de postar direta no status, irmãos, entenda isso. Quando eu conheço, eu cresço. Quando eu não conheço, eu pereço. Hashtag fica a dica, virou meme, amém? Hebreus 7 diz assim: porque este Melquisedeque, mas isso aqui é no Novo Testamento, e esse homem aparece em Gênesis 14, amém, irmãos?
E é incrível que a Bíblia não fala nem quem era o pai, nem quem era a mãe, não fala a árvore genealógica, não fala nada. Nem como ele desapareceu da história. Amém, irmãos? Eita, Jesus. Há pessoas que dizem, eu li os historiadores, mas eu creio que isso é heresia, que dizem que ele era o próprio Cristo. Já tem outras linhas de raciocínio que acreditam que... Porque Melquisedeque não era um nome, Melquisedeque era uma patente. Há pessoas que acreditam que ele era um dos filhos de Noé. Mas isso também é só especulação de historiadores estudiosos. E eu não preciso entender muita coisa, só preciso entender o que Deus me permite. Amém, irmãos? Então não vou falar algo que pode ser heresia e aí Jesus me pega depois e quem sofre sou eu. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, que virou Jerusalém, que tinha a porta velha, a primeira porta, sacerdote do Deus Altíssimo. Ou seja, no livro de Hebreus eles estão confirmando que ele era sacerdote. Mas o sacerdócio de Melquisedeque, irmãos, era um sacerdócio que ia perpetuar, assim como o sacerdócio de Cristo. E o sacerdócio de Levi, por isso que Cristo não poderia vir da linhagem de Levi, porque o sacerdócio de Levi acabou, findou. Amém, irmãos? Foi quando Deus permitiu destruir tudo, destruir tempo, destruir tudo. Ou seja, Deus não poderia levantar da tribo de Levi, né, a árvore genealógica de Cristo. E é por isso que ele vai levantar do primeiro sacerdote, que é maior do que Abraão. Ah, irmãos, vamos ler isso aqui, irmãos, isso aqui é forte demais. A minha cabeça entrou em parafuso, que eu estou desesperado até agora. Diz assim, ó: e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Esse homem abençoou Abraão quando ele ainda era Abrão. E que também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Abraão não tinha recebido ordem de nada, e ele vai entregar para esse sacerdote Melquisedeque, depois que ele vem de uma guerra, depois que ele vence essa guerra, ele vai entregar o dízimo para ele. E o dízimo só é falado na época de Levi, na época de Moisés. Mas aqui Abraão está estabelecendo algo, ele está entendendo o sacerdócio e quem é Deus na vida de Melquisedeque. E aqui ele está confirmando. E aí continua assim, ó: sem pai, sem mãe, sem genealogia. Isso aqui é uma versão de quem escreveu, do apóstolo Paulo, né, irmãos? Porque ninguém nasce sem pai, sem mãe, sem genealogia. A Bíblia não relata qual é a genealogia dele. Mas o importante é que a genealogia dele vai até hoje, até os dias de hoje, porque perpetuamente, porque Jesus vem dele. E aí diz assim, ó: não tendo princípio de dias nem fim de vida, porque ninguém sabe qual foi o início, ninguém sabe qual foi o final. Meu Deus. Mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, e permanece sacerdote para sempre. Meu Jesus da glória. Deus estava dizendo: olha, em Gênesis eu estabeleci uma tradição, estabeleci Melquisedeque, e se você apagar a porta velha da tua vida e esquecer a tradição, não tem como eu perpetuar coisas na tua vida, não tem como transformar coisas que era para ser aqui só hoje em perpétuas para sempre, não tem como abençoar a tua vida de geração em geração se tu não respeita as coisas passadas. Aleluia. E aí diz assim, ó, olha isso, pastora, pra gente acabar, acabou, em nome de Jesus, vamos embora para terminar de assistir a televisão. Diz assim: considerai, pois, quão grande era este, a quem este, o patriarca Abraão, deu os dízimos dos despojos. E o que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Ou seja, da descendência de Abraão nasceu a tribo de Levi, nasceu as tribos dos sacerdotes. Mas Deus está dizendo: ei, o sacerdócio de Melquisedeque passa, foi antes desse sacerdócio, foi antes disso tudo. E aí, irmãos, vamos lá, vamos continuar aqui que a gente vai entender, compreender, acabou tudo em nome de Jesus. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e o abençoou, que tinha promessa, o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, pega isso, Carol, o menor é abençoado pelo maior. O menor era Abraão naquele momento e o maior era Melquisedeque. Eu nem sabia que esse nome tinha tanta importância na Bíblia. E aí diz assim, ó: e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem
Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, e para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Eu não vou ler o restante, porque é muito complexo, e os irmãos precisam entender o seguinte: Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote hoje.